É isso aí, galera. O Cruzeiro que perdeu ontem para o São Paulo no Morumbi. Nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo no dia seguinte. Infelizmente, né, perdemos por 4-1, uma derrota assim, vergonhosa, né? Vergonhosa, mas estranha ao mesmo tempo. E por isso que eu gosto de fazer esse vídeo no dia seguinte, que aí a gente consegue ter uma leitura diferente que na hora você vai querer xingar todo mundo, porque é uma derrota que realmente faz a gente ficar mal, né? E aí a gente quer encontrar culpado, o culpado é A, B, C, D, e às vezes a gente culpando as pessoas, a gente fica mais tranquilo, aliviei emocionalmente, e a gente não encontra as verdadeiras razões, e no dia seguinte a gente tá mais tranquilo. O Cruzeiro que nos primeiros minutos de jogo, 5 minutos de jogo, gente, eu tinha a impressão de que o Cruzeiro faria um bom jogo, com 5 minutos. Vendo a marcação alta, o Cruzeiro subia a marcação, pressionava o São Paulo lá em cima, forçava o erro. A sensação que eu tive, um, um bom sinal. Acho que o Cruzeiro hoje vai. Mas aí, 11 minutos de apagão, gente. Dos 5 minutos até os 16 minutos, o Cruzeiro tomou 2 gols. Apagão, deu um apagão. E aqui, pra mim, é um ponto fundamental da derrota do Cruzeiro. Erros individuais. Erros de Matheus Henrique e de William custaram 2 gols e aí custou o emocional do time. Aí, gente, o emocional vai lá embaixo, a equipe vai lá embaixo emocionalmente. É preciso sair de um buraco para você tentar voltar pro jogo e tentar empatar ou a virada. Que é muito difícil, né, gente? A gente tá falando do São Paulo dentro do Morumbi, onde o Cruzeiro, historicamente, não é esse elenco, historicamente o Cruzeiro tem dificuldade contra o São Paulo e ninguém consegue explicar, cara. Não dá para explicar, porque são elencos diferentes, em anos diferentes, e o Cruzeiro vai no Morumbi e o Cruzeiro tem dificuldade. E o Cruzeiro já foi goleado em outras épocas, na época do Dodô, na época do França, na época do Rogério Ceni. Felizmente, cara, como é que explica isso? Não sei te explicar, eu não sei te explicar. Não existe lógica nisso, né? Fato é que se o Cruzeiro vencesse ontem, o Cruzeiro permanece na 18ª posição com 7 pontos. Se a gente vence ontem, a gente iria a 10 pontos. E ontem a gente já teria saído da zona do rebaixamento. Então era uma vitória importante. Mesmo sabendo que era o São Paulo dentro do Morumbi, mas para o Cruzeiro, para o momento, o Cruzeiro é importante. E eu vinha falando aqui, o Cruzeiro precisa ter um abril no Campeonato Brasileiro perfeito. Perfeito. Pra gente escalar e impostar lá no G6, no G4. Teria que ser perfeito. É o que eu falo, que Campeonato Brasileiro do Cruzeiro se perdeu por causa disso, porque o Cruzeiro não vai conseguir vencer todos os jogos, gente. Ele não vai conseguir vencer e empatar todos os jogos agora até o fim do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque fica uma conta para pagar, fica uma dívida. Eu sei que quando o Arthur Jorge chega e aí faz aquele bom jogo contra o Vitória, 3-0, o que vem na nossa cabeça, na nossa mente? Poxa, era o Tite. O problema era o Tite. Sim, o Tite causava problema para o Cruzeiro, causou o problema. Tinha que sair. Mas existem outros problemas dentro do Cruzeiro e outros problemas foram causados que estão lá ainda e a gente vai ter que pagar essa conta. E não é só o Arthur Jorge chegar e vai todos os problemas estarem resolvidos. Talvez aquela vitória contra o Vitória tenha sido um ânimo, um fôlego, assim como foi aquela vitória contra o Uberlândia, do Tite. Todo mundo falou, nossa, esse é o time, é o Cruzeiro 2.0 do Tite, é o time do Leonardo Jardim melhorado. Não era. Não era, era um lampejo, cara. É um lampejo que um jogador tem num jogo. Ele joga mal, mas ele teve dois lampejos. Sim, foi um lampejo. Tomara que essa vitória contra o Vitória não tenha sido só um lampejo. Mas, por exemplo, o Cruzeiro ontem, se você olhar, o Cruzeiro jogou bem. Eu sei que você vai me xingar agora. Eu sei que você fala, pô, nada a ver. Olha pra você. Em alguns momentos do jogo, você pensou que o Cruzeiro iria empatar o jogo. Você olhando pro jogo, você fala assim, cara, o Cruzeiro vai empatar. Vai empatar. Por quê? Porque o Cruzeiro ele conseguiu diminuir o placar no início do segundo tempo, com o Christian, e ele estava tendo volume, participação no campo adversário, criando oportunidade. O Cruzeiro estava tentando jogar. Ou seja, não foi aquele jogo que... coçar a cabeça, porque realmente tá coçando, tá, galera? Não é porque eu tô pensando que eu vou falar, não. Não é aquele jogo que você olha as estatísticas e fala assim, pô, teve posse de bola, mas não atacou, não agrediu. Em nenhum momento passou a impressão que iria empatar ou virar. Não, o Cruzeiro ontem passou essa impressão pra gente. Passou. Eu não sei se você assistiu o mesmo jogo que eu. O cara vai empatar, vai empatar. Mas o São Paulo foi lá e fez o terceiro gol. Sabe por quê? Porque o São Paulo fez gols em erros individuais do Cruzeiro. Em erros de marcação do Cruzeiro. E aí a marcação, gente, ela começa lá em cima. É participação de todo mundo. Então, não é a defesa que errou sozinho. Todo mundo, o Cruzeiro, no momento de se defender, errou. Aquele gol nas costas do William. O Cruzeiro sobe a marcação e aí sobe o zagueiro. Sobe o Fabrício Bruno, sobe o Vidal. Erraram o bote. Erraram o bote.
E aí o William, em vez de fazer a linha de impedimento e deixar o Ferreira impedido, ele não faz a linha de impedimento. Ele não vai, então ele tinha que ter saído para deixar o Ferreira impedimento, ou ele tinha que ter ficado e marcado o Ferreira. Mas aí, gente, é tudo. O William errou, Fabrício Bruno errou, o Vidalba errou, todo mundo ali errou. Porque tem que subir, tem que ser combinado e tem que ser o quê, cara? Sincronizado. Não combinou e não sincronizou. O zagueiro subiu, o outro subiu, e aí vai encaixando as peças. Não encaixou. E aí o São Paulo foi lá, cara, e fez, num erro do Matheus Henrique, saiu o gol de pênalti. Do Calheri, aí nesse erro que eu acabei de falar saiu o gol do Ferreira, e aí teve o terceiro gol e o quarto gol, tudo erros individuais somado a erros de defesa, que é coisa que o Arthur Jorge ainda não conseguiu corrigir. Ele ainda não conseguiu corrigir. O Cruzeiro ainda tá pagando uma conta por não ter equilíbrio tático. O Cruzeiro ainda tá pagando uma conta por não ter uma defesa ainda sólida em 2026. Ontem, na questão de propor o jogo, na questão de verticalidade, o Cruzeiro conseguiu jogar igual jogou contra o Vitória, só que o Vitória é um time inferior ao São Paulo. E aí a gente não tem essa sensação. Mas a sensação é que o Cruzeiro tentou jogar ontem. Noma perdeu de 4 dele. Foi. Sofreu 4 gols. Sofreu, porque na hora de se defender, ainda sofre defensivamente. Ainda não tem o equilíbrio tático. Isso é uma conta que o Arthur Jorge vai pagar e que nós vamos ter que pagar, gente. Ou você acha que o Arthur Jorge pisou aqui, todos os problemas do Cruzeiro estão resolvidos. Todos os problemas do Cruzeiro estão resolvidos. E aí, por exemplo, ontem o Christian pisando dentro da área, fazendo mais um gol. É o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada. Cara, eu gostei, tá? Gostei da partida, por exemplo, do Kaique. Gostei, assim, eu vendo algumas pessoas criticando o Matheus Pereira. O Matheus Pereira errando o passe, assim. Cara, o camisa 10, ele tem que errar. Porque ele é o cara que mais vai tentar. Ele é o cara que mais... Eu não tô passando um pano pro Matheus Pereira aqui não, tá, gente? Se jogasse mal, eu ia falar que jogou mal. É porque o placar faz a gente querer encontrar culpados e querer colocar a culpa em todo mundo. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre o Matheus Cunha, mas, gente, falar do Matheus Cunha pra mim agora não é novidade. Eu falei isso quando veio. Falei, gente, se o Flamengo permitiu o cara finalizar o contrato dele para outro clube, eles já avaliaram que ele não vai chegar no alto nível. E o Matheus Cunha, gente, já tem passagem pro São Paulo. Entendeu, cara? Tipo assim, cara, um goleiro que vai chegar no altíssimo nível, os caras não permitem esse cara sair assim, a não ser que tenha uma confusão, sabe, de valores muito alto, que não é o caso. Não tenho nada contra o Matheus Cunha. Eu não acho ele um goleiro ruim. Ele tem mercado no Brasil. Mas goleiro, para ser do Cruzeiro, gente, tem que ser altíssimo nível. Tem que ser o cara que faz milagre. Tem que ser o cara que evita derrota. Tem que ser o cara que evita goleada. E eu não acho que o Matheus Cunha é esse goleiro. É só isso. E ontem é isso, cara. A gente tinha um goleiro, mas que... E com o pé ele é interessante, cara. Ele faz umas ligações diretas interessantes, cara. Mas debaixo das traves ele não é esse goleiro do nível do Cruzeiro. No meu ponto de vista, você pode ter o seu ponto de vista e tá tudo bem. Matheus Henrique, mais uma partida ruim. William, mais uma partida ruim. Que são jogadores também que pra mim são jogadores que têm mercado no futebol brasileiro. Mas não são jogadores para ser titular do Cruzeiro. Entendeu? É só a opinião que eu tenho. Eu tentaria o Cauã Moraes na lateral direita ali. Por dentro, cara, o Cruzeiro tem que arrumar uma solução na base. Ah, não tem. Cara, não acho que o Wallace é a solução. Não acho que o Wallace tá com a delegação, foi para Guayaquil, vai provavelmente entrar em campo contra o Barcelona, mas eu não acho que ele seja a solução. Eu acho que o Cruzeiro tem que criar essa solução até a parada da Copa do Mundo, onde vai ter condições de contratar. Beleza? Então, gente, normal essa oscilação com o Arthur Jorge. Ainda vai acontecer. A gente tem conta para pagar ainda do mau planejamento que foi feito em janeiro, fevereiro, março. Então vai oscilar. Mas sinceramente, se a gente tem um goleiro ontem, num altíssimo nível, se a gente não tem jogadores cometendo erros individuais no sistema defensivo, se defensivamente a gente não tivesse esse desajuste, a gente ainda não tem esse equilíbrio tático de atacar e defender, que é o que a gente tinha no passado, o Cruzeiro não teria perdido ontem o jogo. Então o São Paulo jogou no erro do Cruzeiro. O Cruzeiro, se você for olhar, teve volume, teve participação, tentou jogar, não foi aquele time preguiçoso em nenhum momento, mas é uma conta que tem que pagar, beleza? Então, terça-feira, estreia na Libertadores contra o Barcelona. Aí a gente vai fazer um comentário aqui. O Cruzeiro comece, assim, com o pé direito, vencendo. Na pior das hipóteses, um empate não é um resultado ruim lá, beleza? Você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon OFC, e o perfil aqui do canal também no Instagram, que é Conexão 31 TV. Você que não é inscrito aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo, compartilhe para que a gente aumente a nossa comunidade. Nós temos uma meta de 10 mil inscritos e eu conto com você. Beleza? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.